quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Está a chegar o mês das férias e, por conseguinte, começa-se a sentir mais cadeiras vazias, mas que o Senhor nos dê sempre aquele desejo onde, porventura, quem está a fazer férias ou quem vai fazer férias esteja também na presença do Senhor. O Salmo 81 diz assim: cantai de júbilo a Deus, que é a nossa força, e celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito, foi preceito em Israel, é a prescrição do Deus de Jacó para a Igreja salmodiar e louvar ao Senhor. Porque Ele ordenou como a lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Portanto, vamos salmodiar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Neste período em que nós vamos, de facto, louvar, adorar aquele que nos deu a vida, aquele ao único que nos garante a vida eterna, a salvação. Aquele que nos garante a saúde emocional, a saúde física e a saúde espiritual. Amém, Igreja? Nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, e viemos à Tua presença através de Jesus. Aliás, somente podemos entrar na Tua presença através do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós queremos, na verdade, render a Ti, Senhor, a honra, a glória e o poder que a Ti te é devido, Senhor. E por isso, Senhor, entregamos esta manhã aquelas vidas que Tu separaste para ministrar, Senhor, o louvor e a Tua palavra, Senhor. E àqueles que, porventura, ainda vêm, Senhor, para a Tua casa. Senhor, apressa os Teus passos e livra-os dos perigos. A nós outros, Senhor, que já estamos na Tua presença, Senhor, e leva os nossos corações até Ti, em gratidão. Oro agradecido ao Pai, no nome de Jesus. Amém. O louvor está com o nosso irmão, quiser. Esta é a hora do louvor. Amém. Amém. Pai do Senhor, a todos os irmãos, é sempre com alegria que nós nos deslocamos aqui, a este lugar, com este propósito de dar graças a Deus. Mais um dia que Ele nos dá de vida. Então, Jesus Cristo, Ele é digno de toda a honra e toda a glória, e nós estamos aqui para o glorificar e para o adorar. Em Jesus Cristo nós temos vitória, e é com este cântico que nós vamos iniciar o nosso período de louvor. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos honrar o nome do Senhor, vamos cantar louvores, como disse o nosso pastor, vamos cantar salmos, louvores a Deus. Amém. Então que haja alegria nos nossos corações, porque estamos na presença do Senhor, nesta mesma comunhão. Temos vitória, temos vitória, no nome de Jesus. Temos vitória, no nome de Jesus. Todo mal vamos vencer.
Aleluia, glória a Deus. Nesse nome há poder, no nome de Jesus Cristo. Glória. Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração. Possa ser a oração nesta manhã que nós façamos ao Senhor. Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração. Ó, faz-me puro e sincero, de Cristo eu quero poder. Senhor, eu quero sentir a Tua presença em todo o meu ser. Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração. Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração. Oh, faz-me puro e sincero, de Cristo eu quero poder. Senhor, eu quero sentir a Tua presença em todo o meu ser. Senhor, eu quero sentir a Tua presença em todo o meu ser. Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração. Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração. Oh, faz-me puro e sincero, de Cristo eu quero poder. Senhor, eu quero sentir a Tua presença em todo o meu ser. Senhor, eu quero sentir a Tua presença em todo o meu ser. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, bendito seja o Teu nome. Nós entregamos nesta manhã um louvor para Ti, Senhor. Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Queremos agradecer-te, ó Deus, por este dia, por esta vitória de podermos acordar e assim vir à casa do Senhor, agradecer-te, ó Deus, pela nossa vida, pela Tua misericórdia, pelas Tuas bênçãos. Nós nesta manhã queremos glorificar-te. Entrego a vida de cada um de nós nas Tuas mãos. Faça a Tua obra em nós, ó Deus, e abençoa-nos, quebranta-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores perdidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, glória a Deus. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, aquele sangue que Jesus Cristo derramou ali naquela cruz, através desse sangue, mais alvo que a neve seremos. Então que Deus continue a aperfeiçoar a nossa vida espiritual, para que realmente nós possamos sentir o poder de Deus em cada um de nós. Nós devemos estar confiantes, amados, nas promessas gloriosas de Deus. E lá no além, muito além do horizonte, há um mistério glorioso no céu. E tu terás que transpor uma porta que te leva ao caminho da luz. Deixa tudo que tens neste mundo
e entrega o teu caminho a Jesus. Aleluia. Vamos cruzar o rio. Uma irmã que sente no seu coração, vamos orar ao Pai e agradecer este período de louvor e pedir ao Senhor realmente que abençoe o seu servo com a sua palavra. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Aleluia. És o Senhor das promessas que não falhas. Oh, glória a Deus, Pai. Tu dizes que cruzaremos o rio. Amém. E estarás à nossa espera do lado do mar. Glória a Deus. É isso que nós queremos. Amém. É isso que nós confessamos. Aleluia. E confiamos inteiramente em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesta hora, Senhor, quero clamar que todo espírito de doença caia. Amém. Todo o desânimo, todo o medo, tudo quanto tem coisas esteja
esteja a perturbar o nosso coração, Glória a o Deus. nosso corpo, a nossa Amém. mente, Senhor, caia nesta Amém. Glória a Deus. Faça tudo. tudo. Liberta-nos, Liberta-nos, Senhor. liberta a nossa mente, Amém. liberta o nosso coração, Senhor. Amém. Queremos ouvir o que tens para nós, Aleluia. queremos alimentar a Oh, nossa glória a alma Deus, tu és com cruz o grande. vivo que desce dos céus, Senhor. Precisamos de ti mais do que nunca, Senhor. Se connosco, se neste lugar, Senhor. Faz o teu querer, opera, Senhor, opera o teu milagre Amém. em nosso viver, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, podem se sentar. Vamos passar a palavra ao nosso pastor, pastor José Maria. É bom sabermos que um dia vamos cruzar o rio. É bom saber que um dia vamos cruzar este rio. Mas também é bom nós interiorizarmos que neste momento nós estamos a atravessar o rio. Estamos a atravessar o rio. É certo que uns vão a correr no estádio, outros vão a nadar no rio, porque o rio convém que quando nós o atravessamos, vamos a nado. Nunca devemos atravessar o rio com uma água pelos anteiros, ou pelos joelhos, ou pelos ombros. É nado, porque é o rio que leva a quem? A presença do nosso Deus. Portanto, quem atravessar o rio, que vá a nado. Amém, igreja? Meus queridos, eu quero partilhar convosco uma palavra que pode ser uma palavra de edificação, pode ser uma palavra de exortação, ou pode ser uma palavra, de facto, de correção, ou não. Depende da forma como cada um escutar a palavra que o Senhor tem para a igreja esta manhã. E não há muito tempo eu falei sobre a oração, falar com Deus. Não sei há quanto tempo, mas muito pouco tempo. E quando dei por corrigir a mensagem, e eu disse, Senhor, eu penso que há pouco tempo eu falei sobre oração, falar com Deus. E hoje eu quero falar convosco acerca da palavra, quando Deus responde à oração. Quando Deus responde à oração. Podia chamar este título, Como Deus responde à oração. Podia chamar este título desta mensagem, A Resposta de Deus à Oração. Mas quando Deus responde à oração? Quando? Mas também podia dar o título, dizer assim, Como Deus responde à oração. O importante é nós entendermos o que o Senhor nos diz pela palavra esta manhã. Por isso eu convido-vos a abrir as vossas Bíblias em Isaías, no capítulo 33. Isaías, capítulo 33. E convidava aqueles irmãos e irmãs que puderem ficar de pé. E também um irmão ou uma irmã que pudesse ler do versículo 20 até ao versículo 22. Isaías, capítulo 33, do versículo 20 até ao versículo 22. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não está removida, cujas estacas nunca serão arrancadas e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas ali, o glorioso Senhor, será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele, porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso Rei e Ele nos salvará. Obrigado, Luís. Vamos ler juntos, então, este versículo de 2 Reis, o versículo-chave desta mensagem, em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 5. Vamos ler juntos, a uma só voz, este versículo. E a uma só voz, de tal maneira, permitam-me usar assim esta expressão. Vamos ler este versículo num tom de voz, de forma que chegue até ao trono da graça. Vamos juntos? Volta e diz Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Entendemos esta palavra? Entendemos?
Meus irmãos, a única coisa que eu posso dizer que tenho é a salvação em Jesus Cristo. A única coisa que eu posso dizer que tenho em Jesus Cristo é a salvação. Tudo o que os homens digam que eu tenho, eu rejeito em nome de Jesus. Se algum dia alguém vos disser que vocês têm cancro, rejeitem. Não aceitem, meus amados. Nem que seja o médico mais credenciado do país. Rejeitem. Vocês não têm nada. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, mas se dizem que eu tenho, Senhor, já está na cruz do Calvário. Porque o Senhor diz aqui: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Pai amado, eu entrego as nossas vidas diante de ti, Senhor. Usa o teu servo apenas como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Podem sentar, meus queridos. Estamos acostumados, de facto, meus amados, nos tempos em que nós vivemos, estamos acostumados a respostas rápidas. Queremos a resposta, não é para agora, queremos a resposta para ontem. E quase sempre o retorno automático dessas respostas, quando enviamos uma mensagem, e hoje nós utilizamos o e-mail, utilizamos o SMS, utilizamos o WhatsApp, utilizamos o Instagram, utilizamos o Facebook, utilizamos N de redes sociais, enfim. Contudo, se não abrirmos a mensagem, jamais saberemos a resposta. Qualquer mensagem que nós mandamos, e se esperamos uma resposta, se não formos procurar a mensagem, abrir a mensagem, jamais saberemos a resposta. E quanto à oração, a resposta pode ser ou não imediata. Quanto à oração, a resposta pode ser ou não imediata. Ou pode ser imediata ou não pode ser imediata. Todavia, o nosso Deus, na sua soberana vontade, sim, porque é sempre dentro da vontade do Senhor, Ele certamente dará a resposta no momento certo. E por isso é importante nós compreendermos qual é o tempo de Deus para a resposta às nossas orações. Uma coisa que nós temos a aprender, meus irmãos, e isso é um facto. Temos que aprender a ouvir Deus. Muitas vezes nós não sabemos ouvir Deus ou como ouvir Deus. Temos que aprender, meus queridos. Nós somos uma igreja, eu não diria errante, mas caminhante, que andamos a aprender. É como os discípulos que aprenderam aos pés de Jesus. É como Maria, que naquele momento em que Jesus estava na sua casa, ela aproveitou aqueles momentos todos para aprender do seu Senhor. Temos que aprender a ouvir Deus. E na mente de muitos cristãos, sim, aqui eu utilizo numa palavra genérica, cristãos, têm-se levantado muitas vezes dúvidas, indagações a respeito da maneira como Deus responde às orações. Felizmente, muitas vidas, na sua experiência de um verdadeiro relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, sempre recebem a resposta de Deus às suas orações. Eu creio que todos nós aqui, de uma forma ou de outra, já sentimos as nossas orações respondidas. E debaixo deste texto do profeta Isaías, olha, é um texto maravilhoso. Podemos ler e reler, que podemos não encontrar aqui nada de especial. Mas se nós mastigarmos cada palavra, vamos ver que tem aqui uma mensagem profunda. Mas é debaixo deste texto, meus queridos, do profeta Isaías, que a nossa vida seja realmente como uma habitação tranquila. Nós necessitamos de compreender que é necessário vivermos interiormente submetidos a Deus. Há pessoas que não gostam da palavra de submissão, mas a verdade é que nós sem Deus nada somos. Todavia, para vivermos intensamente submetidos a Deus, é necessária uma vida de oração constante. Jesus disse: orai sem cessar. Mas muitas vezes podemos perguntar: mas pastor, então eu tenho que levantar-me, mal acordo, tenho que começar a orar quando acordo, e vou fazer o pequeno almoço a orar, vou conduzir o meu carro a orar, vou comer a refeição a orar, não falo para os meus filhos, não falo para a minha esposa, não falo para o meu marido. Orar é sem cessar, é o que o Senhor diz. Nós temos que saber como orar. Muitas vezes a nossa vida deve ser uma oração.
A nossa vida deve ser uma oração. Eu disse aqui uma coisa, a nossa vida deve ser como uma oração. Não, a nossa vida deve ser uma oração. Eu convido então a Igreja do Senhor a escutar o que o Espírito Santo esta manhã nos ensina sobre como assumirmos uma atitude diante de Deus e também da oração. É bom que todos saibamos isto. O Salmo 34, versículo 15 diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Quem tem dúvidas? Mas ainda este texto foi citado, para que não haja mesmo dúvidas, que este texto também serve para a igreja hoje e para a igreja de Esmoriz. A igreja de Esmoriz está presente e a igreja que pode aceder ao vídeo e escutar esta mensagem tem que saber que Pedro, quando escreveu também à igreja, escreveu, repetiu, e ele reforçou este texto de Isaías e diz assim Pedro, na sua primeira carta, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Porém, o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Portanto, meus queridos e amados irmãos, quando alguém vai à presença do Senhor, o Senhor atenta à sua oração. Se os ouvidos de Deus estão abertos ao clamor do justo, a pergunta que me ocorre neste momento é: por que razão então o justo não clama? Muitas vezes nós ouvimos mais a reclamar do que a clamar, não é? Clamamos mais facilmente, reclamamos mais e clamamos muito pouco ao Senhor. Sabem, clamar, meus queridos, clamar não é dizer assim: estou com problemas. Isto não é clamar, meus amados. Ok, eu às 3 da manhã acordei, tenho a esposa ou o marido ao lado, não quero acordar, mas a minha vontade era dar um grito ao Senhor naquela hora. O Senhor, nessa altura, ouve o gemido do nosso coração. Estão-me a fazer entender, amados? Foi escrito para os seguidores de Jesus: eu sou um seguidor de Jesus, que fique bem claro, eu sou um seguidor de Jesus. Logo, foi escrito também para mim, que quando Deus ouve a minha oração, Ele livra-me de todas as dificuldades, todas as tribulações. É assim que está escrito na palavra. Querem ver o que é que está escrito na palavra, meus amados? Em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: meus queridos, nós temos que olhar para a palavra e crer e tomar posse. É tempo de nós deixarmos, de facto, os problemas de lado, as dificuldades de lado. Já tudo Jesus levou na cruz do Calvário. Ele levou o nosso fardo pesado de uma vez por todas. Diz assim então o texto de 1 João: e esta é a confiança. Confiança refere-se à fé, à certeza. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que Ele quem? Jesus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu não tenho que ir aos pés de Jesus e pedir: Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, isso... Queres um carro novo? Claro que tens, serve perfeitamente. Para que queres um carro novo? Entendem, meus irmãos? Nós temos que saber também, dentro daquilo que é realmente a nossa necessidade, o que é que nos aflige. E se sabemos que Ele nos ouve, Ele sabe, quando nós vamos aí junto dEle com o coração contrito e arrependido. Continua o versículo 15: e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que vamos alcançar o pedido que lhe temos feito. Amém. Isto, meus queridos, é, de uma vez por todas, não duvidar do Senhor. A questão muitas vezes é que eu quero uma resposta e o Senhor dá-me outra resposta. Não é? Eu quero uma resposta e o Senhor dá outra resposta. A súplica do justo possui um poder extraordinário. Todavia, os justos muitas vezes não confiam o suficiente. E chama-se a esta atitude dúvida. E deixem-me dizer que isto é uma falha grave, para não dizer que é pecado. Sim, meus queridos e amados irmãos, a Igreja do Senhor, que é a noiva de Jesus, deve ter a certeza de que quando nós falamos com Deus, Ele
ouve a nossa oração. Ainda citando mais um salmo, o Salmo 138, no versículo 3, diz assim o salmista: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Olha que maravilha! Este homem realmente, quando expressa diante do Senhor esta declaração, contagia-nos. Pelo menos a mim contagia-me. Deus acode-nos, dá-nos alento, força, vigor. Estes versículos não são apenas, são versículos, textos da Bíblia, da Palavra de Deus, que são apenas uma parte de muitos, onde nós podemos encontrar, de facto, na sua Palavra, Deus que nos mostra e Ele tem um cuidado especial por cada um de nós. São profundas e numerosas as promessas que estão registradas na Bíblia Sagrada e que nos revelam, de facto, o cuidado de Deus pelas nossas vidas. Muitas vezes o crente salvo passa por perigos, porque negligencia muitas vezes a vida de oração. É verdade. A Bíblia mostra-nos homens de Deus que falharam, pecaram. Nós temos visto, por exemplo, a vida de Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, e Deus não teve misericórdia dele. Mas quando ele teve que passar por dificuldades na sua família, foi porque ele negligenciou, a dada altura, na sua vida, a vida de oração, o seu relacionamento com Deus, não é? Ora, na palavra nós vemos também sobre algumas reclamações de Deus. Sim, porque Deus também faz a sua reclamação. Ele tem esse direito. Sabia, meus amados? Sabia que Deus tem esse direito de reclamar connosco? Nós é que não temos direito de reclamar com o Senhor. Olha, Deus usou o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 32, assim: porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. O que o Senhor diz ao seu povo, e hoje o seu povo é a igreja, somos nós. Hoje o seu povo somos nós. Eu ontem vi alguém que escrevia: a igreja não é Israel. Claro que a igreja não é Israel. Nós dizemos num sentido simbólico que hoje a igreja é o Israel de Deus, não é? Porque é o povo de Deus, não é? É o povo de Deus. O importante é sabermos o que é que significa Israel. É como se então se Deus dissesse isto hoje: o meu povo esquece-se de mim por dias e dias e dias. Eu quero dizer-vos, meus queridos, que não é minha intenção usar esta tribuna para mandar recados ou achegas. Perdoem-me usar estes termos, e eu não estou autorizado a usar esta tribuna para mandar recados ou achegas. Mas deixem-me dizer, com o temor do Senhor e com o respeito e por amor que eu tenho por todos vós, porque eu também estou incluído. Mas quantas e quantas vezes este livro só se abre ao domingo para virmos ao culto? Quantas vezes, meus queridos? Eu não estou a dizer mentira nenhuma. Este livro abre-se e depois já a casa fecha-se e só se abre no próximo domingo. Mas isto é geral, isto não é Igreja dos Moris, isto é geral, meus queridos. Eu não disse nada de novo. Então o Senhor tem muita razão para dizer: o meu povo esquece-se de mim por dias e dias, e depois ficamos assim: oh Senhor, mais uma desgraça que aconteceu na minha vida, Senhor. Mais isto que aconteceu na minha vida, Senhor. Como é possível um crente salvo por Jesus vive num mundo sob intensos ataques do inferno, cheio de doenças, problemas, tentações, e não ora? Quando vamos à presença do Senhor, é quando já vamos bater a todas as portas e não temos respostas, é que vamos ao Senhor. Estou aqui, Senhor. Bati àquela porta, não me atendeu. Bati àquela porta, não é agora, Senhor. Podes-me atender? É a primeira porta que deve atender, a porta do céu. É verdade, meus queridos. É a primeira porta que nós devemos bater, é a porta do céu. Diz assim em Hebreus, capítulo 10, e versículo 19 a 22, que diz assim:
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Temos acesso à presença do Pai. Precisamos então nos aproximar e buscar mais do Senhor e orar sem cessar. A igreja não pode perder este relacionamento, este privilégio. Não pode. O Espírito de Deus vem há muito tempo alertando a sua igreja para esta realidade. E, meus queridos e amados irmãos e irmãs, Deus sempre responde à oração. Do nosso versículo-chave, esta parte B do versículo: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Este texto da palavra, meus queridos, é relacionado com a doença e a recuperação do rei Ezequias. Nós conhecemos essa passagem. O que temos que entender é que a Igreja do Senhor em Esmoriz e também em Ovar, a Igreja em Portugal, a Igreja do Senhor neste século XXI, saber que sempre Deus responde ao urgente clamor dos seus servos. Sabem, Ele sabe qual é a necessidade e a urgência da nossa necessidade. E disse, meus irmãos, eu não tenho dúvidas que Deus sempre responde. Deus sempre atende às orações. Disso eu não tenho dúvidas. O nosso Deus é soberano. E muitas vezes nós até conseguimos, mas outras vezes não. Muitas vezes esquecemos, não compreendemos, porque tantas orações feitas com fé, mesmo com fé, e aqui vou acrescentar confiança, não são atendidas como se esperava. Há necessidade então de eu ir junto novamente do Senhor e fazer o meu autoexame à luz da Bíblia para ver, Senhor, se Tu, ao sondares o meu coração, vê se há algo no oculto, meu coração, que está impedindo, Senhor, da minha oração chegar até Ti. No entanto, meus queridos, nós temos de facto que entender e temos que compreender, por exemplos que estão escritos na Bíblia, de exemplos maravilhosos que estão escritos, não é? Da forma como o Senhor atendeu de imediato a muitas orações específicas que foram feitas a Deus, mas sempre no nome de Jesus, e a resposta é sempre no tempo de Deus, nunca é no meu tempo. A resposta pode ser imediata, mas é no tempo de Deus. Sabem, muitas vezes, eu já ouvi isto aqui, já ouvi esta expressão de pessoas que nem têm um relacionamento com Deus muito estreito, mas já ouvi esta expressão assim: tudo o que está a acontecer na minha vida é para me tornar mais forte. Tudo o que está a acontecer na minha vida é para me tornar mais forte. Quanto mais vezes, quanto melhor o oleiro amassar o barro para fazer o seu vaso perfeito ao seu gosto e depois belezá-lo segundo aquilo que os seus olhos vão encontrar da maior beleza do seu vaso, quanto melhor ele amassar aquele vaso e cozer depois o vaso no fogo, mais forte, mais robusto é aquele vaso. Isso aplica-se à nossa vida, aplica-se à minha vida. Paulo passou por esta experiência, e Paulo não é mais do que eu, mais do que vós. Ou é? Deus teve a ter misericórdia dele. No entanto, Deus diz assim: ó Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sim, meus queridos e amados irmãos, Deus sempre responde à oração. A resposta pode não ser a que eu espero, mas que Ele responde, responde. Disso não tenho dúvidas. O salmista, na sua necessidade, ele clamou ao Senhor, no Salmo 18, versículo 6, dizia assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus,
E ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Deus sabe e conhece as nossas necessidades. É assim que está escrito naquele ensino que Jesus deu aos seus discípulos, lá no início de Mateus, no capítulo 6, quando o Senhor ensinou os discípulos a orar, aquela oração modelo, que devemos fazer, não por repetição, muito menos por vá repetição, Pai Nosso, oração. É uma oração que o Senhor nos ensinou como fazer essa oração, não por vá repetição, como muitos fazem. Mas neste mesmo capítulo 6, versículo 32, diz assim: porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Quando nós entramos no nosso aposento, no nosso quarto, e oramos ao Pai em secreto, e o nosso Deus vê a nossa necessidade. Meus queridos, na hora certa que mais necessitamos, Jesus vem em nosso socorro. Isto aconteceu com Pedro quando ele teve aquela experiência lá, altas horas da madrugada, que Jesus apareceu no alto mar, e vinha Jesus, e os discípulos estavam lá na sua faina, não é, da pesca, e eles viram Jesus a caminhar, não é, pensaram que era um fantasma, não é, e ficaram todos aflitos, a gritar, cheios de medo, e Jesus disse: não tens medo, sou eu. E Pedro, mesmo assim, Pedro devia conhecer a voz de Jesus, não acha? Não acha que aqui há um ensino para nós? Então Pedro não conheceu a voz de Jesus? Aqui Pedro devia dizer: é o mestre, eu já conheço a sua voz, não é? Isso deve-nos também aqui trazer uma lição. Pedro teve necessidade assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo, e eu vou, Senhor. Então anda, Pedro, e ele lá foi. Está-me a ensinar, Pedro. Eu creio que Pedro deu meia dúzia de passos. Há quem diga que Pedro foi lá ao caminho ao fundo, mas eu acho que Pedro, meus queridos, mas não está escrito, mas pronto, deixem-me usar um pouco também este cenário. Eu creio que Pedro ainda conseguiu dar 2 ou 3 passos, mas sentiu o vento, teve medo e começou a afundar. Senhor, salve-me! E o Senhor foi lá com a sua mão e salvou. Meus queridos, Deus sempre responde. Ele atende. E é na hora que mais você precisa, sabe? É na hora. Ele vai trabalhando, deixando que... Permitem-me dizer assim, meus queridos. Mais uma vez digo que não é chega, mas não é. Mas muitas vezes pela nossa negligência, pela nossa falha de vivermos mais intensamente o relacionamento com Deus, não é? Vem um problema à nossa vida, e quando já o problema já está mesmo a prejudicar-nos, a magoar-nos, é que nós vamos: Senhor, oh Senhor, ajuda-me, Senhor. E o Senhor vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo. E quando eu já não posso mais, o Senhor vai me libertar. Sabem porquê, meus filhos? Porque não há dificuldade ou luta maior com a qual nós não podemos suportar. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu assim à igreja em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também escape, para que possais suportar. E isto é uma certeza que eu tenho, e esta resposta é garantida. Isso eu posso tomar como uma garantia. Deus responde sempre na hora em que mais a minha vida tem necessidade dele. Deus é fiel, nunca falha, sempre responde à oração de todo aquele que vai à sua presença e, segundo a palavra, com o coração contrito e arrependido, jamais alguém duvide da sua fidelidade. Jamais, meus queridos, alguém possa duvidar da fidelidade do Senhor. Eu gostava que alguém lesse no Evangelho de João, capítulo 11, e versículos 38 a 41. Um irmão, uma irmã, lia então este texto de João, capítulo 11, versículo 38, 39, 40 e 41. Jesus, porém, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro,
e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Obrigado. Tira a pedra. Foi a ordem de Jesus: tirai a pedra. Tira a pedra. Ou seja, faz a tua parte. Ou seja, cada um de nós tem que fazer aquilo que nos compete fazer. O Senhor não é, como permitem-me o Senhor Pai me perdoar de usar esta expressão, ou usar esta ilustração, alguém que usa como uma lâmpada de Aladino, que esfrega lá e vem lá o Senhor e diz: sim, mestre, o que é que queres que eu te faça? O Senhor não é assim que funciona, mas muitos pensam que o Senhor é assim. O Senhor faz a sua parte, mas eu tenho que fazer a minha parte. E aqui o Senhor diz assim: tira a pedra, ou seja, faz a tua parte, porque tirar a pedra é descobrir o caminho para ver o milagre. E se nós não desobstruirmos o caminho, o milagre não acontece. Tiramos a pedra com a nossa confissão. A graça de Deus é um pacto de boca, sim. O pacto de boca é um concerto, é o Senhor, eu concordo, Senhor, com a tua palavra, eu aceito a tua palavra. Está escrito: o justo vive por fé, e aquilo que eu creio, ou aquilo que nós queremos, falamos, e o grito do Senhor simboliza de facto a nossa confissão de fé. E diante das situações, das circunstâncias, quando enfrentamos e insistem em nos atemorizar, é preciso então eu tirar a pedra. Diz a palavra, neste texto: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, Lázaro, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. No versículo 44, mais à frente. O milagre aconteceu. Era necessário, de facto, tirar a pedra. Mas à frente, o Senhor diz: desligai-o e deixai-o ir. Era necessário também tirar. Aqui já era necessário alguém que tirasse. Meus queridos, o lenço e as ataduras que prendiam os pés e as mãos de Lázaro representam, respectivamente, os véus do pecado que muitos ainda possuem sobre as suas vidas. A Bíblia diz que quando alguém se converte, o véu é tirado. Está escrito: o véu é tirado. A pessoa vê a glória de Deus. Eu já ouvi muitas declarações, e disso eu não tenho dúvidas, meus queridos. Devia dizer também que já vi a glória de Deus. Nesse caso é necessário ter ousadia, coragem, ousadia para tirar a pedra, coragem para tirar o lenço, as ataduras dos pés e das mãos. O pecado que nos atou durante alguns anos impediu-nos de ver a salvação. Isso é um facto. Tudo isso foi atadura. Foi atadura. Um lenço nos olhos para que ninguém pudesse ver a glória de Deus e a obra que o Senhor Jesus completou na cruz do Calvário. Foi tirado. Se perguntarem à Assembleia se todos já conseguimos ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, não quero que ninguém levante a mão, nem que diga sim, mas é o vosso coração com o Senhor. Então está na hora de, muitas vezes, se porventura isso acontecer, está na hora de deslaçar todos os nós que ficam na nossa mente. Sim, porque muitas vezes há coisas na nossa mente. Por isso é que o salmista dizia: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Havia necessidade daquela oração, porque havia coisas na vida do salmista que o levou a ter essa oração com o Senhor. Muitas vezes é um nó da impotência, um nó da dúvida, do nunca vou ser feliz,
do nunca vou conseguir nada, do não posso, do não sei fazer mais nada, da doença, da indiferença, da frieza espiritual, etc, etc. Somos nós, autênticos nós, que impedem de nós recebermos a bênção. A grandeza de Deus depende da grandeza da nossa necessidade. Sim, quanto maior é a minha necessidade, maior é a grandeza de Deus. Maior é o milagre na sua vida. Aí muitas vezes nós esquecemos de partilhar depois esse milagre. É como aquela mulher que perdeu a sua dracma e, preocupada, varreu a casa toda e quando encontrou, ela foi chamar todos os vizinhos: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Quantos de nós já dissemos assim aos vizinhos da nossa rua: alegrai-vos que eu aceitei Jesus como Salvador? Olha, a vizinha do lado deve estar maluquinha, coitadinha. Não se importem, meus queridos. Mas alerto-vos. E isso, era necessário dizer isso. A nossa vida tem que condizer com o que está escrito. Há pessoas que choram porque estão sofrendo, mas isso não é suficiente para atrair a bênção. Eu cito mais uma vez o versículo do Salmo 51, versículo 17, que diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, não desprezarás, ó Deus. Quando assim nós vamos à presença do Senhor. E o significado deste texto é que o espírito humilde, um coração humilde, é honrado por Deus. Deus é glorificado quando eu vou junto de Ele, reconheço que Ele é o meu Senhor. Muitos crentes, e aqui eu ponho entre aspas, aproximam-se de Deus e acham que têm direitos. Acham que têm direitos. Não estou a dizer que eu quase aqui esmorismo, mas é um facto, mas também, mas há muitos crentes que acham que têm direitos. Cheios de vontades, acreditam que são o centro do universo e que tudo e todos lhe devem obrigações. Senhor, tu disseste que morreste na cruz, Senhor, para me salvar, Senhor, então prova. Há pessoas que ainda chamam assim da palavra. Creio nisso, meus amados. Eu tenho pessoas que já se cruzaram na minha vida, assim. Tais crentes nunca alcançarão a bênção de Deus. Estou quase a terminar. Isto é para a igreja. Hoje, se quer vencer os desafios da vida, se porventura ainda não sentiu alguma resposta de Deus e quer alcançar a resposta de Deus, eu vou dizer desta forma: seja natural diante de Deus. Ou seja, o que eu quero aqui dizer é: seja você mesmo diante de Deus, Senhor. Eis-me aqui, tal como estou, Senhor, tal como sou. Se porventura eu merecer, Senhor, a bênção desta resposta, Senhor, a esta minha necessidade, estou-te grato, Senhor. Estou-te grato. Talvez muitos precisam de aprender a chorar como Ezequias. Eu devo dizer que Ezequias, ele foi um rei em Israel, em Judá, perdão, um rei em Judá. E diante do Senhor, se está alguém nesta condição, como na condição de Isaías, sabe o que é que aconteceu a Isaías? O profeta foi levar uma ordem do Senhor, Ezequias, põe em casa a tua ordem, põe a tua casa em ordem, porque vais morrer. Não é? Foi isso que Ezequias ouviu do Senhor, não foi? Se está alguém numa situação, não que o Senhor disse à sua vida que vai morrer, mas que está a passar numa situação de dor, de sofrimento, chore. Não tenha vergonha de chorar, chore. Humilhe-se diante dele, diante do Senhor. Busca Deus, mas busca Deus com mais intensidade. E espere somente pela resposta, sem reservas e sem duvidar. Seja qual seja a resposta do Senhor. Ezequias, no seu traje de rei, não se conteve
chorou diante do Senhor, encostou o cetro real de lado, tirou a coroa da cabeça, humilhou-se e chorou diante de Deus, como uma pessoa no seu natural, ou seja, tal qual ele era, apresentou-se diante do Senhor. E há uma maneira de mudar, há uma maneira de vencer, uma maneira de vencer qualquer desafio. Aqueles que buscam a Deus e recebem Jesus no seu coração têm um decreto assinado e selado. O decreto da morte foi cancelado. Amém. Graças a Deus que houve um amém. O decreto da morte foi cancelado. Quem aceitou Jesus, quem recebeu Jesus no seu coração, o decreto da morte foi cancelado, meus irmãos. Eu posso passar pela experiência de morte física, este corpo não é pertence da glória, este corpo vai ficar aqui. Ninguém pensa que este corpo vai para o céu. Ele pode ser transformado. Mas também pode passar pelo processo de ir ao pó. Compreenderam o que eu disse? A igreja tem que saber o que é que diz a Bíblia quando o Senhor vier buscar a sua igreja, não é? Mas uma coisa é certa, o decreto da morte foi cancelado à vida daquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Não foi só como aconteceu com Ezequias, que o Senhor deu mais 15 anos, não foi? Nós temos a garantia da vida eterna. Convido-vos a ficar de pé diante do Senhor. Vou pedir ao Daniel para passar esta música. É uma música conhecida. Tem a letra, se souberem, cantem. E meus queridos e amados irmãos, muitas vezes o silêncio de Deus é de ouro. E muitas vezes a resposta do Senhor, o silêncio também é uma resposta, sabia? O Senhor sempre responde à nossa oração. Esta é a minha mensagem que eu tenho para a igreja esta manhã. E assim nós vamos tentar escutar esta música, este clipezinho, que é de facto, encontrei muitas formas de nós cantarmos, mas quis partilhar convosco esta música, este clipe, que sabemos que Deus cuida de cada um de nós. No mais pequeno detalhe, Ele cuida de cada uma das nossas vidas. E se porventura alguém que não está presente, mas vai aceder ao vídeo, seja abençoado. Muitas vezes não consigo
orar, por favor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade, pela palavra, nos buscarmos na palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos lembrar de algumas pedras que ainda temos, Senhor, a travar o nosso andar, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos mostrar as ataduras que temos que libertar dos nossos irmãos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por abrir os nossos olhos, por abrir os nossos ouvidos, Senhor. Obrigada por teres feito presente, Senhor, e vem connosco, Senhor. Ser connosco ao longo deste dia, ao longo desta semana, Senhor. Lembrando-nos desta preciosa palavra que ouvimos hoje. Não teremos mais medo de sentir-nos bem perto de nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tudo te agradecemos e sempre seremos devedores, Senhor, de gratidão, Senhor. Amém. Tu és o soberano, Senhor, o Senhor das graças e das bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Ainda na tua presença, Senhor, debaixo desta palavra, Senhor, eu quero orar, Senhor, pela vida da Cristina e da Raquel, que completaram mais uma primavera de vida nesta semana. Cuida destas vidas. Cuida destas vidas. Agradecido em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Meus queridos e amados, esta palavra é para vós, de desejo de bom domingo. E também sempre no coração daqueles que esta manhã faltaram hoje à casa do Pai, pelas razões que só o Senhor conhece, e uns, de facto, também no trabalho da seara do Mestre. Um bom domingo e sejam sábios em como ouvir Deus a resposta às vossas orações. Um abraço.